Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este é Herbie, um fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria, e esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Maggie Peyton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Peyton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Maggie se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Maggie é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai. Enquanto isso, Maggie acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Maggie ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada, ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Maggie está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Maggie do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial. Em um ponto da história, Maggie e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Maggie se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista, faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Maggie percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial, e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Maggie e Herbie começam a criar uma conexão forte. Ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Maggie e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Maggie descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua, você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Maggie, mas claro, ela recusa.
Afinal, agora ela e o Fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Meg e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Meg não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Meg começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o Fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Meg quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do Fusquinha, Meg percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Meg finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um Fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show. Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Meg e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o Fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Meg consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes. Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Meg percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Meg se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo. E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Meg acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo, e no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Meg vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Meg descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para. Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague, e quando Meg finalmente chega, ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Meg recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali: a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então,
Ele dá uma chance. Deixa Maggie e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Maggie e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Maggie já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Maggie na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Este é Herbie, um fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria, e esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Maggie Peyton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Peyton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Maggie se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Maggie é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai. Enquanto isso, Maggie acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Maggie ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada, ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Maggie está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Maggie do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial. Em um ponto da história, Maggie e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Maggie se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista. Faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Maggie percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Maggie e Herbie começam a criar uma conexão forte. Ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Maggie e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Maggie descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua,
Você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Meg precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Meg, mas claro, ela recusa. Afinal, agora ela e o Fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Meg e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Meg não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Meg começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o Fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Meg quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do Fusquinha, Meg percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Meg finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um Fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show. Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Meg e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o Fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Meg consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes. Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Meg percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Meg se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo. E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Meg acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo, e no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Meg vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Meg descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para. Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague, e quando Meg finalmente chega,
Ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Maggie recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali: a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então, ele dá uma chance. Deixa Maggie e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Maggie e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Maggie já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Maggie na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Este é Herbie, um fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria, e esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Maggie Payton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Payton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Maggie se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Maggie é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai. Enquanto isso, Maggie acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Maggie ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada, ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Maggie está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Maggie do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial. Em um ponto da história, Maggie e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Maggie se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista. Faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Maggie percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial, e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Maggie e Herbie começam a criar uma conexão forte.
ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Maggie e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Maggie descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua, você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Maggie, mas claro, ela recusa. Afinal, agora ela e o Fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Maggie e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Maggie não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Maggie começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o Fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Maggie quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do Fusquinha, Maggie percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Maggie finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um Fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show. Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Maggie e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o Fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Maggie consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes. Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Maggie percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Maggie se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo. E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Maggie acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo, e no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Maggie vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Maggie descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para.
Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague, e quando Meg finalmente chega, ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Meg recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali, a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então, ele dá uma chance. Deixa Meg e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Meg e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um Fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Meg já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Meg na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Este é Herbie, um Fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria, e esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Meg Peyton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Peyton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Meg se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Meg é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai. Enquanto isso, Meg acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um Fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Meg ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada, ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Meg está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Meg do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial. Em um ponto da história, Meg e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Meg se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um Fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista.
Faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um Fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Meg percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Meg e Herbie começam a criar uma conexão forte. Ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Meg e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Meg precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Meg descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua, você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Meg precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Meg, mas claro, ela recusa. Afinal, agora ela e o Fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Meg e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Meg não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Meg começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o Fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Meg quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do Fusquinha, Meg percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Meg finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um Fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show. Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Meg e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o Fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Meg consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes. Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Meg percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Meg se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo. E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Meg acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo, e no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas.
Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Meg vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Meg descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para. Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague, e quando Meg finalmente chega, ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Meg recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali: a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então, ele dá uma chance. Deixa Meg e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Meg e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um Fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Meg já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Meg na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Este é Herbie, um Fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria, e esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Meg Peyton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Peyton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Meg se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Meg é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai. Enquanto isso, Meg acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um Fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Meg ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada, ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Meg está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Meg do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial.
Em um ponto da história, Maggie e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Maggie se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista. Faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Maggie percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Maggie e Herbie começam a criar uma conexão forte. Ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Maggie e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Maggie descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua, você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Maggie, mas claro, ela recusa. Afinal, agora ela e o fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Maggie e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Maggie não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Maggie começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Maggie quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do fusquinha, Maggie percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Maggie finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show. Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Maggie e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Maggie consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes. Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Maggie percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Maggie se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo.
E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Maggie acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo e, no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Maggie vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Maggie descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para. Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague, e quando Maggie finalmente chega, ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Maggie recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali: a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então, ele dá uma chance. Deixa Maggie e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Maggie e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um Fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Maggie já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Maggie na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Este é Herbie, um Fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria. E esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Maggie Peyton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Peyton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Maggie se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Maggie é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai. Enquanto isso, Maggie acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um Fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Maggie ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada,
ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Maggie está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Maggie do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial. Em um ponto da história, Maggie e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Maggie se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista. Faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Maggie percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Maggie e Herbie começam a criar uma conexão forte. Ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Maggie e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Maggie descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua, você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Maggie, mas claro, ela recusa. Afinal, agora ela e o Fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Maggie e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Maggie não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Maggie começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o Fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Maggie quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do Fusquinha, Maggie percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Maggie finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um Fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show. Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Maggie e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o Fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Maggie consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes.
Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Maggie percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Maggie se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo. E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Maggie acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo, e no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Maggie vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Maggie descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para. Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague, e quando Maggie finalmente chega, ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Maggie recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali: a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então, ele dá uma chance. Deixa Maggie e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Maggie e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um Fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Maggie já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Maggie na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Este é Herbie, um Fusquinha turbinado, dotado de personalidade própria, preparado para corridas. Ele estava abandonado em um ferro velho há muitos anos, mas agora foi deixado como herança para esta jovem. O que ela não sabia é que Herbie é um carro que possui vida própria, e esse fato vira a vida da moça de cabeça para baixo, porque Herbie não é um carrinho fácil de lidar. Ao girar a chave, algo mágico acontece, e Herbie se torna incontrolável. Sempre pronto para correr, ele coloca em risco a vida dos seus ocupantes quando faz manobras arriscadas, desafiando até mesmo a lei da gravidade. Agora, Herbie e sua nova dona têm uma missão: vencer o maior campeonato de corridas do mundo e tirar do pódio um piloto que utiliza meios ilegais para ganhar. Nenhum outro piloto conseguiu vencê-lo até hoje, mas, agora, com Herbie de volta à vida, seu reinado está ameaçado. Será que Herbie e sua nova dona conseguirão vencer e colocar esse corredor ilegal atrás das grades? Muitas loucuras te aguardam nesta aventura, com muita velocidade e comédia, pois com Herbie turbinado, é impossível prever o que acontecerá a seguir. Tudo começa com a Maggie Peyton, uma garota que ama a velocidade, mas que não pode correr porque o pai dela, Ray Peyton Sr., não deixa. Ele é um ex-piloto e tem medo de que Maggie se machuque, então ele prefere que ela fique longe das corridas. Só que tem um problema. Maggie é muito boa nisso e sente que nasceu para correr. Acontece que a família dela é super conhecida no mundo das corridas, e o irmão dela, Ray Jr., é quem está seguindo os passos do pai.
Enquanto isso, Maggie acabou de se formar e, como presente, o pai dela a leva até um ferro velho para escolher um carro. Não é bem o presente dos sonhos, mas pelo menos ela pode escolher alguma coisa. E é aí que entra Herbie, um fusquinha branco meio acabado, com o número 53 pintado na lataria. O detalhe: esse não é um carro qualquer. Maggie ainda não sabe, mas Herbie tem vida própria. Ele sente, pensa e toma decisões sozinho. No começo, ela acha que pegou só um Fusca velho e sem graça, mas do nada, ele começa a agir de um jeito estranho. Primeiro, ele se fecha sozinho quando ela tenta sair do carro. Depois, parece que até entende o que ela fala. Aí vem a cena que muda tudo. Quando Maggie está dirigindo Herbie pela primeira vez, ele simplesmente decide o próprio caminho. O carro faz curvas do nada, acelera sem aviso e quase derruba Maggie do banco de tanto que balança. No começo ela fica assustada, mas aos poucos começa a perceber que aquele Fusca tem algo muito especial. Em um ponto da história, Maggie e Herbie acabam indo parar em um racha de rua. Ela nem queria correr, mas Herbie meio que força a barra e se joga na competição. Quem está lá? Ninguém menos que Trip Murphy, um piloto famoso, arrogante e que se acha o melhor de todos. Quando Maggie se vê na corrida, pensa que não tem chance, porque Herbie parece um fusquinha comum contra carros superpotentes. Mas aí, surpresa! Herbie começa a dar um show na pista. Faz ultrapassagens inacreditáveis, usa truques malucos e no final vence Trip Murphy na frente de todo mundo. O cara fica pistola. Ele não aceita que perdeu para um fusquinha e jura se vingar. Depois dessa corrida, Maggie percebe que Herbie não é só um carro velho. Ele tem algo especial e juntos podem fazer algo grande. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que o pai dela nunca aprovaria isso. Então ela tenta manter tudo escondido, mas fica cada vez mais difícil, porque Herbie simplesmente não passa despercebido. Com o tempo, Maggie e Herbie começam a criar uma conexão forte. Ela começa a entender que Herbie não é só um carro, ele é um amigo. Mas a aventura está só começando. E, depois da humilhação de Trip Murphy, muita coisa ainda vai rolar. Agora que Maggie e Herbie se tornaram inseparáveis, Trip Murphy quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai seguir seu sonho de correr ou se vai continuar escondendo isso da família. E claro, Herbie vai aprontar muito mais. Agora que Maggie descobriu que Herbie é um fusquinha cheio de vida e já humilhou Trip Murphy naquela corrida de rua, você acha que tudo vai ser tranquilo? Nem pensar. Agora que Trip ficou com raiva, ele quer vingança. E Maggie precisa decidir se vai mesmo entrar de vez no mundo das corridas ou se vai fugir do problema. Depois de perder para Herbie, Trip Murphy fica obcecado. Ele não aceita que um carro antigo o derrotou e decide fazer de tudo para provar que foi sorte. Primeiro, ele tenta comprar Herbie de Maggie, mas claro, ela recusa. Afinal, agora ela e o Fusquinha já são praticamente melhores amigos. Então, Trip muda de estratégia. Ele começa a provocar Maggie e espalhar a ideia de que ela não teria coragem de correr de verdade, tipo em campeonatos profissionais. Isso mexe com ela, porque no fundo ela sempre quis correr. O problema? Seu pai, Ray Peyton Sr., nunca permitiria. Mas Maggie não consegue ignorar o chamado da velocidade. Mesmo sabendo dos riscos, Maggie começa a treinar escondida com Herbie. Ela conta com a ajuda de seu amigo Kevin, um mecânico que já percebeu que Herbie é diferente de qualquer outro carro. Juntos, eles fazem alguns ajustes para deixar o Fusquinha mais preparado para competições maiores. Só que tem um detalhe. Herbie não é um carro comum. Ele tem personalidade e, às vezes, é meio teimoso. Quando Maggie quer treinar um pouco mais devagar, Herbie decide que quer testar seus limites e acelera feito louco. Quando ela quer fazer uma curva simples, Herbie resolve fazer acrobacias de dar frio na barriga. Resumindo, treinar com Herbie é como andar numa montanha-russa sem cinto. Apesar das maluquices do Fusquinha, Maggie percebe que ele tem um talento inacreditável. Ele é rápido, ágil e faz coisas que nenhum outro carro consegue. Agora, ela só precisa aprender a confiar nele completamente. Depois de muito treino e alguns sustos, Maggie finalmente aceita participar de uma corrida maior, com carros mais profissionais. O evento atrai um monte de gente, inclusive Trip Murphy, que aparece só para vê-la perder. Ele tem certeza de que um Fusquinha não tem chance contra máquinas superpotentes. Mas aí vem a parte interessante. Herbie não está nem aí para carros superpotentes. Ele entra na pista e começa a dar um verdadeiro show.
Ele ultrapassa adversários de um jeito inesperado, usa sua inteligência para escapar das armadilhas dos outros corredores e, como sempre, faz tudo do jeito mais maluco possível. Meg e Herbie estão indo bem, até que Trip Murphy entra em ação. Ele já tinha um plano. Mandou um dos corredores bater em Herbie de propósito, fazendo o Fusquinha rodar na pista e quase bater no muro. Meg consegue recuperar o controle, mas Herbie parece diferente. Ele fica com medo. Pela primeira vez, ele não reage como antes. Depois dessa corrida cheia de golpes sujos, Herbie se sente derrotado. Ele sempre foi confiante, sempre foi corajoso, mas agora parece assustado. Meg percebe que algo mudou nele e tenta animá-lo, mas não é tão fácil. Para piorar, quando seu pai descobre que ela está correndo, ele fica furioso e a proíbe de continuar. Para ele, corrida não é brincadeira, e ele não quer que Meg se machuque. Sem saída, ela começa a pensar se deveria desistir de tudo. E é aí que acontece uma das piores coisas da história. Meg acaba vendendo Herbie. Ela está triste, chateada com tudo, e no impulso, decide se livrar do Fusquinha. Herbie é levado para uma feira de automóveis e colocado à venda como se fosse só um carro qualquer. E adivinha quem aparece para comprá-lo? Trip Murphy. Ele finalmente consegue o que queria. Pega Herbie e leva para um evento de destruição de carros, onde veículos são esmagados por enormes máquinas. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com Herbie de vez. E agora? Será que Meg vai perceber o erro antes que seja tarde? Será que Herbie vai conseguir escapar dessa enrascada? E você acha que Trip ia deixar barato? Claro que não. Ele mandou Herbie direto para um evento de destruição de carros, onde máquinas gigantes esmagam veículos como se fossem latinhas. O plano dele era simples: acabar com Herbie de uma vez por todas. Quando Meg descobre onde Herbie foi parar, o coração dela quase para. Ela percebe que cometeu um erro enorme e sai correndo para salvar o Fusquinha. Mas será que dá tempo? Enquanto isso, Herbie está na fila para ser destruído. Ele vê outros carros sendo esmagados na sua frente e fica completamente apavorado. Mas ele não é qualquer carro, certo? Então, bem na hora em que está prestes a ser prensado, ele entra em ação. Mesmo triste e machucado, ele junta todas as forças e usa seus truques malucos para escapar. Ele dá ré, acelera, faz zigue-zague. E quando Meg finalmente chega, ele dá um pulo insano para longe da máquina esmagadora. Ufa, foi por pouco. Agora que Meg recuperou Herbie, ela sabe que tem uma missão: provar que eles ainda podem vencer. E a chance perfeita aparece logo ali: a grande corrida da NASCAR, o maior evento de todos. O problema? Ela precisa convencer seu pai de que merece correr. E depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente percebe o quanto a filha ama aquilo. Então, ele dá uma chance. Deixa Meg e Herbie entrarem na competição. Agora tudo depende deles. No dia da corrida, todo mundo duvida que Meg e Herbie tenham alguma chance. Afinal, um Fusquinha contra carros de corrida de verdade? Parece impossível. Mas Meg já aprendeu que com Herbie nada é impossível. A largada acontece e a disputa começa feroz. Herbie corre como nunca, ultrapassando alguns carros com seus truques. Mas Trip Murphy não vai facilitar. Ele joga sujo, tenta fechar Meg na pista, quase a faz rodar, mas ela não desiste. Então chega a última volta e acontece algo inacreditável. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.